Você tem dificuldade de admitir raiva ou tristeza? Essas duas palavras não passam pela sua cabeça e você utiliza outras palavras para amenizar isso, porque falar em voz alta que você está com raiva ou que você está triste incomoda você? Se sim, esse vídeo é para você e eu convido você a ficar comigo até o final, porque isso diz respeito diretamente à sua saúde mental. Muitas pessoas têm dificuldade de admitir o que sentem. E têm dificuldade de admitir especialmente os sentimentos que são considerados, inclusive socialmente, culturalmente, como negativos. E por eles serem associados a algo negativo, muitas pessoas se defendem de senti-los ou porque acredita que não deveria estar sentindo ou pensando, ou porque foi criada em um meio em que admitir aqueles sentimentos não era algo comum naquela família, naquele lugar que a pessoa morava, porque era visto como, não, você não faz sentido você sentir isso, porque você é uma pessoa abençoada, ou porque você é uma pessoa que tem aí tudo que precisa, ou como assim você pode estar sentindo raiva dele ou dela, do seu pai ou da sua mãe, porque afinal é pai, é mãe, não é isso? Nós temos uma criação, um modelo estrutural cultural que muitas vezes faz com que a pessoa entre em conflito com o que ela sente e o que ela acha que deveria sentir. Só que, na verdade, o que nós deveríamos sentir não existe. Existe apenas aquilo que você sente. E o que você sente é o seu sistema de orientação para a ação, para uma coisa que você precisa mudar, para uma coisa que você precisa revisar, para algo que você precisa olhar com outros olhos. É como se fosse a nossa bússola para funcionamento nesse mundo. Sentir raiva, seja de quem for, do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu filho, não confronta com o sentimento de amor que você deve ter por eles, ou que você tem por eles. Nem vou usar a palavra deve, para que ela não se misture com a ideia de que sentir isso quer dizer então que é o contrário de algum outro sentimento bom que você tenha por essas pessoas. Você pode sentir raiva de alguém porque ela fez algo, porque ela falou algo, porque machucou você, e isso não quer dizer que aquela relação nunca mais vai poder ser a mesma ou que você não pode sentir aquilo por aquela pessoa. Não admitir, na verdade, pode ser um grande problema na sua vida ou naquela relação. Porque aí começa a não haver compatibilidade entre o que você sente e a verdade que você vive. Algumas pessoas acham que se elas sentirem raiva de alguém, de uma pessoa que ela ama, ou que, baseado no que ela acredita, na sua religião, por exemplo, que ela não pode sentir aquela raiva e que ela estaria cometendo um erro. Nós não viríamos com esse sistema de orientação se não fosse para ser utilizado e interpretado. Aquilo que você sente é para te dizer que você precisa revisar alguma coisa, falar sobre algo que você não fala, admitir, ser verdadeiro com você. Isso vai facilitar com que você consiga lidar com as emoções reais e que você consiga ter uma vida mais leve. Admitir que sente raiva, ao invés de ficar dizendo não significa que você está lidando com essa raiva. Muita gente usa essa expressão mas na verdade não fala, eu tô com raiva mesmo de fulano, porque essa expressão, ficou mais fácil de ficar na boca das pessoas. Ou ela não utiliza a expressão estou triste, ela fala
tô chateado, ou em alguns lugares tô bolado, né? Ou ai, não tô para muita gente hoje. Não consegue usar a palavra tristeza, porque parece errado estar sentindo aquilo. E olha só, eu queria te dizer uma coisa. As emoções não erram. Mesmo que elas incomodem, mesmo que a gente precise aprender a fazer algumas coisas para lidar com elas, elas não erram quando elas aparecem. Elas sinalizam algo. E eu queria falar para você não negar quando elas vierem. E se você tem dificuldade de admitir para você, escreva sobre isso. Escreva sobre o que está sentindo e aí isso vai começar a facilitar para você e ir gerando clareza sobre para onde você tem que ir, o que você deve falar, que olhar você tem que ter para alguma coisa. Isso vai aumentar a sua capacidade de poder sentir e ser verdadeiro com todas as coisas sem precisar lutar contra todos esses sentimentos. É claro que quando a gente fala de positividade, e que você deve ouvir por aí muita gente falando o tempo todo sobre voltar-se para um pensamento positivo, não se está errado em falar isso, mas isso não quer dizer que você não deva admitir todos os outros sentimentos. Estar direcionado para um positivo não pode ser tóxico na sua vida. Estar direcionado para um positivo é até as emoções que eu considero negativas, eu vou admitir que sinto, vou saber o que elas têm para me dizer, para que eu consiga seguir na minha caminhada com clareza, sem tropeçar em situações que, admitindo que eu sinto, poderia ser muito mais claro o caminho para mim. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a pensar sobre ser mais verdadeiro, mais verdadeira com o que sente. Isso não anula a parte boa das relações quando você admite. Você apenas aumenta a clareza sobre a maneira de viver, sobre a maneira de fazer as coisas, sobre o que aquela situação está falando para você. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir, compartilha, inscreva-se aqui nesse canal e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!